Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse que é o Tripé Podcast, o programa de feed, de stories, de LinkedIn, de TikTok e de todas essas redes sociais que fazem a democratização da mídia, né? Através delas que nós chegamos a cada vez mais pessoas que gostam desse bate-papo, que é conduzido por este que vos fala, sempre recebendo dois convidados para discutir, para construir aí uma tese em cima de três pontos de vista. É por isso que nós temos aqui o tripé. E se você está assistindo esse programa no YouTube, por favor, não se esqueça de dar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse papo com quem você acha que vai se interessar por tudo que a gente traz aqui, por esses assuntos que giram em torno aí da transformação digital através de vários pontos de vista, de vários mercados de trabalho, de vários ambientes de conversas. É isso que a gente traz aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dessa nossa temporada, a primeira temporada do Tripé Podcast. Hoje nós temos um papo que, claro, mais uma vez é muito bacana, mas eu estou pessoalmente feliz porque é a promoção de um grande reencontro de dois caras que são não só uma referência para mim, mas para todo mundo que um dia sonhou em ser um repórter de televisão, estar ali à beira do campo no esporte, transmitindo, contando histórias sobre tudo o que envolve ali a paixão de tantas e tantas pessoas, tantos e tantos torcedores. Sério, hoje eu estou honrado de receber aqui esses dois. Então, roda a vinheta aí para a gente já apresentá-los. Muito bem, Tino Marcos e Mauro Naves. Tino Mauro, Mauro Tino, essa dupla que durante muitos e muitos anos trouxe para todo o Brasil as notícias da seleção brasileira. Que honra, que muito legal, que bacana, que incrível que vocês estão se reencontrando aqui no Tripé Podcast. Tudo bem com vocês? Pô, tudo bom, alegria, cara. Assim, você nos reunir novamente, assim, Muito a gente bom. mora em cidades diferentes, eu no Rio, Maurão em São Paulo, a gente de vez em quando se fala, mas muito bom renovar esse convívio aí. Obrigado aí a você. Valeu, Pedrão. Que bacana. Ô, Mauro, quantos anos que vocês não se encontram pessoalmente e quantos anos foram que vocês ficaram ali trocando, dividindo a seleção brasileira para quem acompanhava na Globo? Presencialmente desde junho de 2019. Acho que depois não nos encontramos mais. E, bom, o Tino é muito mais velho que eu, né, Pedro? Então começou antes na TV, começou antes do jornalismo. Ele ficou lá 30 e tarará, né, Tino? Eu fiquei 32 na mesma emissora com ele. O Tino já estava quando eu cheguei, já era uma referência, né? Eu entrei em 87, acho que você entrou 1 ano ou 2 antes, não, Tino? Eu entrei em 86. Exatamente. Aí eu entrei em 87, mas lá em Brasília, né? Então, em 89 que eu vim para São Paulo, e que aí que eu realmente entrei no departamento de esportes e tal. Lá eu ainda fiz 1 ano e meio de geral, aquela coisa toda, e uns 6 meses de esportes. Aí quando eu vi que não dá para sobreviver com esportes em Brasília, não mudou nada, eu saí de lá há 30 anos e os times continuam não conseguindo chegar à Série A, nem nada. Então, assim, para matérias, reportagens nacionais ia ficar difícil. Então, vim para São Paulo em 89, a partir daí comecei a conviver com o Tino. E depois, o Roberto também fazia com o Tino já a seleção, e aí, na década de 90 ali, houve uma substituição. Como é que informa lá? Como é que falava aqui lá, no Tino? Rio é Suderge. Suderge informa, Suderge informa. Sai Roberto Tomé, sai Roberto Tomé e entra Mauro Naves. E a primeira cobertura mesmo com o Tino, eu acho que foi a partir de Atlanta, Tino, em 96. Que aí, assim, aí eu fiquei de vez na seleção e tal. Fiz o jogo do Romário, assim, mas ainda era Tino e Tomé, lá aquele jogo de 93 no Maracanã, maravilhoso, 2 gols do Romário contra o Uruguai e tal, mas de repórter de campo ainda eram Tino e Tomé, eu me lembro de fazer da arquibancada aquele jogo, enfim. Mas conheci o Tino a partir de 89, 90, assim. E aí, Pedro, que eu comecei a prestar atenção nas matérias dele, né? Falar, porra, o cara é uma referência e tal.
Mas não adiantou nada. Eu não sei escrever, filho. Eu sei dar informação. Meu negócio era notícia, sabe? Eu brinco muito em palestras, eventualmente. Brincava, faz tempo que eu não faço isso. Mas, assim, as pessoas perguntam, poxa, quais são as referências? Tal, tá, o Tino, o Maxou, o Bassano. O Tino é um cracaço nessa história de escrever textos em que, quando ele termina, aqueles perfis de Jornal Nacional, então, é aquela choradeira quando termina, né? Os caras se emocionam. Ele vai buscar o Daniel Alves lá na Bahia, no interior, aquela coisa sofrida. Aí eu costumava dizer o seguinte, o cara estava em casa assistindo o perfil do Tino, se emocionava, cara, que história maravilhosa, que texto. Aí voltava para mim, o locutor chamava, bom, agora vamos ao vivo lá com a seleção, Mauro Naves. E o cara, todo mundo chorando, e Tino fez aquela matéria, vamos supor, Daniel Alves. Aí voltava para o Mauro, boa noite. Pois é, o Daniel Alves caiu na escada hoje aqui, torceu o pé, não vai jogar essa próxima partida. Ah, porra! Caraca! Olha a emoção de ver o time, falando 10 minutos do cara, etc. Entra esse outro aí para falar que ele se machucou, que ele está fora do jogo e tal. Essa realidade trazida aqui para nós, para que isso? Pô? Deixa o sonho. Exatamente. O cara saía do sonho para a realidade assim muito rapidinho. Mas esse era o jogo, né, Tino? Você vinha com a história da emoção, com o VT que sempre trazia um outro lado, e o Mauro era o cara da informação, do jogador que vai entrar, o jogador que machucou. Para você, como foi todos esses anos ali dividindo essa cobertura, encontrando seu espaço, o Mauro também com o espaço dele, como é que foi? Foi uma história incrível, uma história muito longa que a gente viveu juntos e de momentos muito importantes assim na carreira da gente, né? A gente compartilhando assim, uma mesma cobertura. O Maurão ele é modesto quando diz que meu negócio não é escrever. Escreve muito corretamente a vida inteira. Imagina, durante tantos anos ninguém fica fazendo matéria para o Jornal Nacional como ele fazia ao longo de décadas, né, se mantendo. Mas o Maurão, realmente, o que marca é a credibilidade. Né? Eu acho que para o grande público é a credibilidade. É o cara que, quando fala, a gente para ouvir porque tem fundamento. Ele não vai jogar para o ar coisas que não tenham base. Né? Então, isso é um... Mas foi muito a nossa escola, né, Tino? A gente tinha muito sim. essa preocupação. Às vezes você perdia até o furo com medo de, se você não tivesse as fontes todas para confirmar, né? Era muito a nossa escola ali. Exatamente. Em vez de arriscar, melhor ter tudo na mão e tal. E isso acho que é para o grande público, Pedro, mas para o público mais nosso, quer dizer, porque a gente, ao longo desses anos todos, criou um núcleo, né, que assim, quase familiar, assim, digamos assim, de referência. Sei lá, temos assim 7, 8, 10 pessoas assim, que são referências para nós assim o tempo todo, né, Mauro? Assim, que viveram com a gente a maior parte desses anos. E nesse núcleo, o Maurão é impagável, cara, porque aí é o que vocês não conhecem, é o Maurão da resenha, é o Maurão que alegra todo dia todo mundo, está sempre fazendo festa, está sempre... A gente costumava brincar dizendo que o Mauro vai viver 100 anos, porque para ele o mundo podia estar caindo, que ele estava sempre tranquilo. Então, esse é o Mauro que as pessoas não viram assim, ou não veem tanto assim, não transparece tanto, porque é uma coisa mais de intimidade. Mas a coisa do bom astral, do companheiro e tal. Agora, somos diferentes, viu, Pedrão? Assim, o Maurão é um cara night e eu sou um cara madrugador, cara. Então, isso sempre foi uma loucura, porque para eles me arrastarem para um jantar à noite, era difícil, né, Mauro? Nossa senhora. Mas ele preferia ficar comendo um biscoitinho no quarto, tal, lendo lá o livro, sei lá o quê, lendo reportagem, talvez já pensando na matéria do dia seguinte, adiantando alguns temas, etc. E a gente saía para uma vinhota, para um macarrão, mas para contar contínuo era difícil mesmo. E não só eu, não. Junto à noite também, claro. Não, à noite também, não. Claro. E o Tino tem toda a razão, assim, porque durante muitos anos foi quase que o mesmo grupo, sabe? A gente tinha um time que é o time que viajava com a seleção, né? Porque eu encontrava o Tino em épocas de seleção, se bem que a seleção jogou pra caramba, hein, Tino? Só a Londres nós fomos mais do que na padaria. Na padaria aqui do lado de casa, né? Porque é o time que jogava em Londres. E aí eram as mesmas pessoas, normalmente é o Galvão narrando, o João Ramalho, o nosso produtor, sênior ali da história, né? E tal, e enfim. Alvin Mosca.
Aí o É a Alvin, Mosca. como cinegrafista, o Mosca e tal. Então, realmente era um grupo, como disse o Tino, 7, 8, 10 pessoas. Às vezes variava um produtor, uma produtora, mas em geral era o mesmo grupo que durante muito tempo conviveu e tal. E isso é inesquecível, foi sensacional, anos dourados. Mas a cobertura da seleção é só uma parte, né? Vocês cobriram aí, claro, Libertadores, dia a dia dos clubes e, enfim, vários outros campeonatos que vocês tiveram aí na carreira de vocês. Mas voltando aqui para o tema do Tripé Podcast, que é a transformação digital, Tino e Mauro, vou começar com o Tino. O que mudou na profissão nos últimos 10, 15, sei lá, 30 anos que você teve ali como repórter de televisão? Eu costumo brincar, e aí eu não vou falar de 10 anos, não, eu vou falar assim de 30 e poucos anos, que quando a gente queria fazer uma fusão, que aquela mera passagem de uma imagem para outra, assim, numa transição gradual, né? Uhum. Que hoje em dia qualquer celular você faz ali na hora, com algum aplicativo, a gente tinha que levar no Globo Repórter, pedir, por favor, com a nossa fita, para que aquilo fizesse, pô, faz uma fusãozinha para mim. A gente voltava com aquela fusão para embelezar o VT. Só para ter uma ideia do que era e do que é hoje esse mundo nosso audiovisual de contar histórias. Assim, quer dizer, qual era o tamanho da nossa limitação e qual é hoje assim, o horizonte infinito que a gente tem. Hoje de manhã, eu agora estou mais Conectado. não me cobrando, mas policiando mesmo. Eu quero postar mais, eu quero fazer mais coisas do cotidiano. Aí estava indo caminhar, vejo um monte de folha caindo, e fiz umas imagens, sentei, editei uma coisinha breve, e aí postei. Quer dizer, quando que eu ia imaginar uma cena como essa hoje de manhã, 10 anos atrás? Jamais, assim. Primeiro, porque eu era, assim como o Maurão, muito focado no trabalho da TV, quer dizer, a gente era TV Globo, né? Com o tempo, a gente foi ficando Sport TV também e recentemente Globoesporte.com. Só que a gente da TV, muito pouco, né, Mauro? Assim, muito pouco. Um pouco fazia. Eu cheguei a fazer um textinho ou outro para o Globoesporte.com, mas, assim, cada vez mais a coisa sendo integrada, especialmente entre os mais jovens. Então, assim, é muito legal, assim, ver essa transformação. Quer dizer, eu acho que a TV aberta, Pedro, eu vejo como um iceberg gigantesco ainda, mas que está ali derretendo com o aquecimento global, assim, ela vai derretendo. E essa água vai indo para mídias sociais, vai indo para outros caminhos que antes não ficavam ali naquela pedra dura. Né? Então... Você falou de iceberg. Eu tenho com os meus amigos repórteres uma brincadeira que não é só iceberg, a gente chama de Titanic mesmo, e as pessoas que estão ali no barco estão ali tocando um belo violino, mas enfim, poxa, eu acho que a mudança é muito clara, né? Além da gente brincar com essa história de Titanic, existe uma questão do trabalho, né? Por exemplo, antigamente, quantas pessoas precisava para você entrar ao vivo, para você fazer um link? Mauro, lá nos anos 90, por exemplo, quantas pessoas estavam no carro de uma equipe que saía para fazer uma reportagem de TV? A gente saía... Às vezes o motorista tinha uma outra função, isso depois a TV mudou, mas lá no geral, no início dos anos 90, o motorista era só o motorista. Você saía com o repórter, né, com o repórter cinematográfico, e você saiu em 3, às vezes um produtor para ajudar, enfim. Não, no começo tinha o cara do áudio. Opa, exatamente. Lógico, levava aquele equipamento desse tamanho pendurado aqui para tal. Não lembro, Tino, não precisava o cara do áudio e da luz. Esse cara do áudio também fazia a luz. Assim, se fosse uma produção um pouquinho melhor, ia um cara para a luz, esse cara do áudio... o básico, né? Era um 4. E o cara que dirigia fazia a luz. E havia o cinegrafista e havia um auxiliar do cinegrafista, que fazia o áudio. Então, esse auxiliar, ele ficava ligado umbilicalmente ao cinegrafista, tinha um gravador com uma fita enorme que ficava assim, que era o mais pesado, inclusive, e aquilo saía um cabo grosso que chegava na câmera,
Então, o câmera, para onde ele ia, o operador tinha que ir junto, ali ligado àquele cordão. E aí vinha um cara que era chamado de pau de luz, que era o cara que vinha com a luz e tal, atrás, no eixo e tal, para iluminar. E eram câmeras que necessitavam muito de luz, né? A gente não conseguia gravar, às vezes, num ginásio que fosse mal iluminado, nem rolava, não tinha como fazer matérias, derrubavam e tal, porque era muito escuro. Então, era muito... Uma vez na CBF, eu estava com um cinegrafista que a gente precisava subir o elevador, e aí o elevador chegou, e ele já estava com o operador ligado, ele entrou no elevador, o operador distraiu, ele entrou, a porta fechou. E aquilo foi puxando e pum, arrebentou a câmera. Caramba! Distraído, né? Distraído, né, tio? Distraído. Não, uma coisa que eu peguei, acho que vocês pegaram muito, era a questão do link. Eu acho que isso foi a maior mudança nos últimos, sei lá, 7 anos na cobertura de TV para cá, que é assim, para você fazer um link, para você fazer uma entrada ao vivo, eu precisava de um caminhão, né? Toda uma estrutura, várias pessoas colocando ali para ver a imagem. E aí, acho que desde a Copa de 2014, eu lembro, da Copa do Mundo do Brasil, que chegou o Live View, né? O Live View, que é essa mochilinha que você pode entrar ao vivo de qualquer lugar, né? É muito importante o que você fala. E para quem não sabe, assim, o que é a Live View, que foi uma revolução, realmente, um divisor de águas. É uma mochilinha, meramente uma mochilinha que você conecta a partir de cartões telefônicos e tal, e aquilo gera áudio e vídeo em boa qualidade para exibição hoje em dia. Então, você faz de qualquer lugar, você entra num hotel, você está no aeroporto, você está viajando, onde você tem algum sinal telefônico, você consegue entrar ao vivo. Isso trouxe realmente uma revolução que chega, Pedro e Mauro, junto com, ao meu ver, com uma realidade de estreitamento do caminho entre o repórter e as fontes do esporte. Então, quer dizer, os clubes estão muito fechados, os clubes liberam poucos minutos de treino, os clubes oferecem apenas uma entrevista coletiva ou duas, enfim. E então, isso não fica tão afeito a eu entrar e contar a minha história. Quando eu entrei nos anos 80, eu chamava o técnico na beira do campo, fazia ali embaixo da árvore uma entrevista com o cara, sentava no gramado com o Zico e entrevistava o Zico ali, sentado. Né? Hoje não tinha backdrop, imagina, nem o tataravô do backdrop era nascido. Então, a gente vê que assim, houve uma mudança de oferecimento, de oferta, de acesso, e isso favorece você ter um cara falando informações, uma coisa meio rádio, dando ali aquelas informações e suprindo aquele tempo que você tem de maneira, inclusive, barata e fácil e rápida, né? Você dá um dinamismo muito grande, você traz o rádio para a TV, né? Eu acho que essa é a grande diferença e tal. E aí, realmente, eu acho que o caminho do contador de histórias, o caminho das pessoas que gostam das matérias bem trabalhadas, que eu acho que é elaboradas. E é fundamental para sustentar, eu acho, sabe, o fascínio com o futebol. Ele precisa dessa coisa mais onisciente, essa coisa mais de sonho, uma coisa mais... faz parte do futebol. E isso tem se verificado mais, né? A gente tem visto no streaming, né? Agora a gente começa a ver que as próprias marcas começam a entender que elas próprias podem gerar o próprio conteúdo. Então, não preciso abrir para a TV Globo, ou para a ESPN, ou para alguém. Eu faço o meu conteúdo e boto nas minhas redes, e boto isso associado a alguma Amazon, ou alguma Globoplay, ou Netflix. Então, acho que e aí sim a gente vai ver a intimidade, aí sim a gente vai ver histórias bem contadas. Então, são facetas mudou demais. Eu senti muito, Pedro, porque, assim, isso que o Tino está dizendo, de sentar ali no gramado, entrevistar o cara, não sei o quê, isso era o meu forte. Era aí aquele contato direto com o jogador, com o técnico, com o dirigente, etc., principalmente jogador e técnico. Então, assim, acabava o treino, se você também tinha uma informação diferenciada, você ia naquele cara, separava ele da galera e você só perguntava para ele e trazia o seu furo para a televisão. Hoje você tem que perguntar numa coletiva. Já começa assim. Aí você pergunta, não pergunta, vou abrir para todo mundo e tal. E muda muito essa relação. Você vai questionar o cara agora pelo WhatsApp.
Eu acho assim, é muito legal nossas conversas de WhatsApp, mas eu não sei o que o cara do lado de lá, na hora que está me respondendo, o que ele está pensando, que forma ele reagiu à minha pergunta. É muito diferente você na lata ali perguntar, você está indo para o tal time? O cara, opa, pô, como é que esse cara sabe disso e tal? Agora, se eu pergunto isso por um WhatsApp, o cara tem muitas maneiras de me desviar, entendeu? É totalmente diferente. E depois, com as chegadas desses equipamentos, realmente, ainda pegamos, né, Tim? Naquela época, assim, tinha que escolher. A TV tinha um equipamento. Então, hoje o Vivo vai ser do time tal, porque não tinha para ir em todos os clubes. A coisa foi ficando barata, hoje tem todos os clubes. Os caras já saem só com esse equipamento. Né? Então, hoje tem Vivo dos 4 clubes do Rio, dos 4 clubes de São Paulo, dos 4 não sei o quê. O cara vai para o Cruzeiro, para o Atlético, cada um leva um. Antigamente tinha que escolher, fazia uma escalinha lá. Hoje o link é lá. No caso, eu trabalhava em São Paulo, hoje é no Corinthians, tá? Os outros 3 fazem reportagem, aí amanhã é no São Paulo, ia revezando. Hoje tem em todo lugar, e na própria Copa do Mundo, né? A TV tinha que levar caminhões, eu me lembro assim, transportou, Copa da África do Sul, eu me lembro, os caminhões saíram da Holanda, de navio, não sei quantos meses antes, para chegar lá, etc e tal, demorava, era caminhões mesmo, tô falando caminhão porque o caminhão de transmissão era um caminhão mesmo. Então, no caso, a Globo, ela alugava da Holanda e tal, e assim para as outras. Agora nós fomos lá para a Copa da Rússia, já era cada um com o seu aparelhinho pequenininho, você desce 5 minutos antes, ligou ali, tem internet, pegou o sinal, passa 5 minutinhos, você está no ar, e aí, como diz o Tino, está em todos os lugares, aí os caras querem ao vivo. Então, os programas, hoje, esportivos, eles têm menos reportagens, né, elaboradas, como o Tino era um craque em fazer, e muito mais essas entradas ao vivo mesmo. Vamos lá agora no fulano de tal. E é assim. Isso mudou muito. A relação da gente também, repórter, com a fonte, que no caso, jogadores, técnicos e etc. E com essa história da entrada ao vivo super fácil, acabou mudando o perfil dos programas esportivos, dos canais de esportes, que todos ficaram muito mais voltados para a opinião, né? Dar a sua opinião acabou sendo parte integrante do trabalho até do repórter. Tudo acabou sendo mais participativo, tudo acabou sendo mais de interpretação, e os fatos e as pessoas que eram focadas em VTs, em reportagens mais longas, acabaram perdendo um pouco do espaço, né? Isso aconteceu comigo, é uma coisa pessoal. Eu nunca fui o cara do vivo, eu sempre fui o cara do VT, da reportagem, da edição, da história construída. E aí, nessa mudança em que tudo ficou ao vivo, tudo virou uma grande conversa, né? É um programa de rádio mesmo, como o Tino falou. E aí, Mauro, criou esse momento em que as pessoas já não identificam o que é fato e o que é opinião. Como que você enxerga esse momento e como que você adaptou a sua carreira também para isso? Eu acho, inclusive, que os programas se repetem muito, né? Porque, sei lá, aconteceram 2, 3 jogos ontem, o dia inteiro, e todos os canais vão falar desses times que jogaram. Existem os times que dão mais ibope, evidentemente, aí esse assunto vai ser repetido exaustivamente ao longo do dia, e você muda de canal, estão falando da mesma coisa, às vezes por região, evidente, né? Lá no Sul estão falando mais de Grêmio e Inter, São Paulo e tal, no Rio, mas são muito repetitivos mesmo. E vira opinião. O que você acha que vai... E é difícil, né? Agora, há uma exposição. Eu que mudei completamente de função, né? Passei de ser repórter, né? Eu saí de pedra para virar telhado, aí tem uma exposição enorme aí na mídia, né? Porque ninguém é unanimidade. Você vai responder algo sobre Flamengo, vai Corinthians... Vai se posicionar. Não dá para ficar em cima do muro o tempo todo. Tem jogos que realmente você fala, putz, é 50% para cada lado, mas sabe, a maioria você tem que opinar, você não pode toda hora ficar em cima do muro. E evidentemente que futebol, né, provoca uma paixão tão grande no torcedor que muitos não aceitam. O cara quer que você fale bem do time dele, mesmo que ele sabe, é que nem filho, entendeu? Eu acho que assim, deixa que eu falo mal dos meus filhos, mas não vem o vizinho falar não, que eu vou ficar bravo. Eu sei que meus filhos estão mal educados, eu sei que meu filho não está legal, mas eu falo, o vizinho vai falar, você fica chateado.
Não pode, você não aceita. E time de futebol é mais ou menos assim, cara. O cara não aceita, ele sabe, ele tá sofrendo, que o time dele tá numa draga. Aí o cara vai e te pergunta, você fala, tá uma draga mesmo, olha, tá correndo risco de rebaixamento. Esse cara é um louco, ele torce pra não sei quem. É engraçado que os caras acham que você torce pra todo mundo, é menos pro time dele, sempre, né? Você falou mal, o cara tá assim. Então, ter virado vidraça mudou essa relação, e aí tem as redes sociais muito fortes também, Pedro. Eu acho que hoje, e eu tenho visto nos programas, olha, eu me lembro de um dia na Globo eu querer fazer via internet, que ainda estava bem no início, o Edilson jogava no Japão, o Edilson passou pelo Corinthians, Flamengo, etc., não pôde acompanhar o nascimento de uma filha ou filho na Bahia, e a gente ia pôr uma matéria, ele vendo pela primeira vez pela internet, me lembro agora, filha ou filho. E eu me lembro do saudoso Marco Mora, um diretor muito legal que a gente tinha aqui, muito forte, mas muito sincero. Não vai fazer pela internet, não. Isso ainda vai tirar o seu emprego. Não vai dar moral para a internet, não. Não faz essa matéria, não. Quer dizer, hoje a gente faz todos os programas que eu estou fazendo aqui, né? Sem problema nenhum, assim, via vídeo. E ele não gostou da ideia de colocá-los. Mas isso faz tempo. Lá, não sei nem que idade já tem esse filho ou filha do Edilson, mas era essa história. E ia ser um barato, né? Sair de... Pô, o cara vendo o filho aqui, ó, lá, olha lá, a gente gravando, ele lá no Japão e tal. Era sensacional para a época. Hoje seria facílimo fazer isso. O Tino, não sei se estava no voo. O Tino, você falou da gente acompanhar muitas coisas. O Tino teve também mudanças durante a carreira. Ele teve um tempo de apresentador, então ele se afastou um pouco, até da seleção, né, Tino? Quando você foi apresentador, entrou o Eric, né? Você ficou apresentando, Então, acho que essa eu estava fazendo uma viagem, a gente estava com a seleção da Europa para os Estados Unidos, e a gente quis entrar ao vivo pela primeira vez de dentro do avião. Que legal. E aí a editora do Esporte Espetacular ficou morrendo de medo, porque hoje, se cair essa ligação aqui, você vai pedir desculpas, você fala, gente, é coisa de internet, home office, isso acontece nos programas, voltamos já, a internet caiu a luz e tal. Mas, pô, dentro do esporte é espetacular, se a transmissão não fosse boa, se balançasse um pouquinho, ia ser um caos, a engenharia ia vir, cobrar dela e tal, e ela relutou, ia ser uma coisa inédita. Eu lembro, estava com o João Ramalho, a gente doido para fazer, a gente ia fazer uma entrevista em cima do mar, porque nesse avião tinha uma boa internet, e íamos, sei lá, quem entrevistar um jogador da seleção, um técnico, não me lembro, era Mano Menezes, e ela não deixou, com medo dos ruídos que pudessem acontecer na imagem, no som, entendeu? Então não quis botar nem aquele minutinho, que hoje a gente faz assim, e se cai e dá errado, você pede desculpa, que todo mundo conhece a internet hoje, sabe que deu errado, tá picotando o áudio, desculpa, vamos, Tino, sai daí, entra de novo. É normal, eu faço isso quase diariamente no programa, alguém tem problemas com a internet, mas naquela época era uma dificuldade até de aceitação, né? E hoje Você está vendo, o Tino deve ter escrito o texto, vou lá conferir depois, deve ter escrito o texto maravilhoso com essas flores caindo, ele mesmo gritando. E o pior é o seguinte, ele vai mandar um recado ao Vinho. Eu pensei que você era um craque da imagem, olha o que eu fiz aqui. Hoje está todo mundo de celular se sentindo o maior repórter cinematográfico do mundo, né? Editor de imagem, quando o cara fazia uma coisa diferenciada, a gente elogiava e tal. Aí você está vendo, o Tino vai lá, ele mesmo edita, sentou ali, escreveu. Então as mudanças são substanciais mesmo, nossa. Eu sou raiz, né? Tino também, então... Mas você teve que passar por uma readequação grande da sua posição, da sua carreira, né, para se adaptar a esse modelo de debate. Tino, como que você encarou tudo isso, essa mudança? Olha, Pedro, eu costumo brincar dizendo que, às vezes, o jornalismo esportivo caminhou para uma epidemia de opinião, né? Que a gente, mais uma vez, insistindo nessa tese que eu tenho, de você tem pouco acesso, e uma coisa que aconteceu primeiro, por exemplo, na Europa, foi muito assim, né? Quer dizer, os clubes foram se fechando, e aí os jornais começaram a ser mais opinativos do que informativos, assim, porque análise, porque realmente não tem muita informação. Quer dizer, você não viu que o cara teve um probleminha no tornozelo durante o treino, mas que depois se recuperou e voltou a treinar.
e aí você pode relacionar no jogo, você lembrar, não, durante o treino ele teve um probleminha assim no tornozelo. Você não vai saber dessas minúcias, né? Então, muita coisa se perdeu e caminhou para isso, para o lado da opinião, que é realmente o que a gente já tinha muito maciçamente no rádio, né? A rádio é isso, o debate, a confusão, cada um defendendo o seu clube, eram as coisas levadas assim de maneira mais jocosa, mais leve e abusada e tal, que migrou muito para a TV e para outros formatos até na internet, no YouTube, né? Você tem mesas redondas, digamos assim, envolvendo com essa mesma pegada, com esse mesmo jeito de opinar. Eu fico sempre pensando assim, professor, eu queria ter gravando assim, só para gravar o que a gente chamava na redação de gatomestrices, que era quando os gato-mestres se pronunciam, né? E aí falam coisas do tipo, o Jô tá acabado, nunca mais vai ser jogador. Aí, eu pego aquilo ali e guardo. Vamos ver se ele vai daqui a quanto tempo pegar. Olha, esse não é jogador para esse time, ou o contrário, esse cara vai ganhar a bola de ouro. Ia ser muito divertido, viu? E aí depois vira-se aquela brincadeira, hashtag nunca critiquei. Né? A rede social registra tudo, né? O Rizek, acho que até hoje sofre muito com isso, de um tweet que ele fez lá antes do 7-1. Enfim, é do jogo, é o que acontece nas redes sociais, né? Eu ainda sou travado para Instagram, para Twitter. No começo eu entrei, é uma obrigação, eu acompanho as pessoas, leio, porque me informa através dali, vejo muitas opiniões, como está dizendo o Tino, todo mundo opina, né? Todo mundo também é repórter hoje em dia, jornalista, todo mundo se sente à vontade. O cara tem o Instagram dele, o Twitter dele, ele escreve o que ele quiser, pô, né? Então, mas a gente tem a obrigação, até profissional, de acompanhar, porque, você vê, mudou tanto, Pedro, que tem presidente de clube que anuncia a contratação via Twitter. Né? Não tem mais, né? Depois vai ter a coletiva, você fica sabendo às vezes das coisas pelo presidente, diretor esportivo do time e tal, através do Twitter do cara, do Instagram, então você tem obrigação. Mas eu, nesse processo é uma palavra que quando eu saí da TV, todo mundo disse, agora você vai ter que se reinventar, né? Você vai fazer o quê? Você vai reinventar. Você vai para o YouTube, você vai fazer Instagram, você vai fazer... E nesse processo de reinventar, eu ainda me sinto muito travado com o Instagram, com o Twitter, acompanho. Minha filha fala, pai, tem que publicar tudo. Eu falo, que nem você, até vai no banheiro, você publica. Eu falei, calma, pelo amor de Deus, não é assim também, pô. E eu ainda não me sinto à vontade, sou meio raiz para isso, e sou cobrado, sim, para fazer mais vezes. O Tino estava dizendo também aí que ele próprio tem se cobrado um pouco, eu ainda fico meio envergonhado de algumas coisas, sabe? Falar, mas isso aqui, o que as pessoas estão esperando isso de mim? Às vezes estão, né, Pedro? Às vezes você que é um craque aí dessa nova arte, às vezes as pessoas estão esperando que você faça aquilo e eu não faço por vergonha, né? O cara quer saber que hoje eu comi... Será mesmo, Pedro? Você que é bom nisso. Sabe que o cara quer saber se hoje eu almocei macarrão, ou um salmão, ou um ovo frito? Não sei. Então, talvez não, eu diria, assim, só respondendo, me antecipando ao Pedro, que talvez o macarrão talvez não seja, mas, por exemplo, eu por sugestão até de um amigo, ele falou, vai ter o jogo da seleção, faz uma foto de você vendo a TV. O cara quer saber se o Mato usa meia, se não usa meia, se a sala dele é assim, sei lá. E aí tem a ver com aquilo onde sempre estive e tal. Então, eu fiz uma foto com um ponto de vista eu me vendo na televisão, um time ali formado no Minas, e aquilo deu um monte de uma repercussão enorme e tal, uma coisa tão boba, mas por quê? Porque eu acho, Maron, que é aí que tem a conexão da gente com as pessoas, né? Quer dizer, é isso que nos faz ser conhecidos, né? A gente só ficou conhecido por causa da bola, por causa do esporte, por causa enfim, no caso da TV Globo, que nos projetou, nos fez como profissionais, assim, conhecidos. Mas, então, assim, acho que pegar essas interseções, que eu imagino que é o que mais funciona na internet, assim, coisas que, pô, o Maurão, todo mundo sabe, quem conhece o Mauro sabe que ele adora vinho. Então, pô, se o Mauro um dia faz uma coisinha sobre vinho, vai ter muita gente que vai curtir, porque conhece, sabe que isso tem a ver com ele. Agora, se ele fizer outra coisa que não tem nada a ver com ele, eu vou forçar uma barra, vai fazer uma maluquice, vai despentear o cabelo, talvez não é... Pois é, que mudou, né, Mauro, Tino? As redes sociais,
acabaram com o intermediário. Então, antes, quando o jogador precisava se comunicar com o público, ele via vocês, via eu, quando trabalhava de repórter, como um intermediário. Ele precisava daquilo para chegar no público dele. Agora, com as redes sociais, o cara se comunica direto. E rede social também é vida pessoal. Ou seja, elas foram criadas para você ver a foto do seu sobrinho, para você investigar uma ex-namorada. Ela também é isso, não é só isso, né? As pessoas ainda vão atrás de informação. Hoje em dia, as redes sociais é um mercado, né, de vendas, de compra, de marketing, mas também é vida pessoal, também é você ver as férias do seu amigo, ver para onde ele foi, ver se está num restaurante bacana, o que comeu, com quem se relacionou, tirou foto com sei lá quem, foi no aniversário. Isso também faz parte, é isso que gera conexão, é isso que as pessoas estão buscando. Então, ao quebrar o intermediário, o jogador conseguiu uma conexão muito mais forte com os fãs. E isso acabou tendo que um impacto direto no trabalho dos repórteres, no trabalho da televisão. E aí a gente, na agência, por exemplo, eu tenho clientes que ficam frustrados porque a gente produz um conteúdo super interessante que tem a ver com o trabalho do cliente. E aí, o que engaja mesmo é uma foto dele no fim de semana com os filhos, assim. E tudo bem, isso faz parte. Jogar com esses dois tipos de conteúdo é o que quem trabalha bem em rede social consegue e aí tem sucesso. Você tem que jogar, tem que ter o vídeo pessoal, tem que ter o Mauro lá na pescaria e tem que ter o dia a dia dele. Vocês, pouco antes de entrar num debate, antes de fazer um trabalho, também tem que estar refletido na sua rede social, né? Mas deixa eu aproveitar você aí, que Fala, é especialista fala. nisso. Se eu comendo pastel ou eu pescando, eu coloco no feed ou nos stories? O Stories é algo mais efêmero. Mas, Mauro, se você pensa com um baita de um peixão, acho que vale colocar no feed, né? Para o pessoal poder ver ali, curtir, comentar. É isso, né? É esse jogo que eu estava falando das duas coisas. E, Tino, eu acho que você agora que está começando a descobrir, né, esse novo mundo. Por exemplo, a gente está aqui há 40 minutos falando e ninguém falou sobre negociação, ninguém falou sobre bola, né, que é algo que vocês, sempre que entraram aí em programas, foram obrigados a falar, né, porque estava no seu dia a dia, estava no seu trabalho. A rede social expande muito mais isso. Como que você está descobrindo esse momento digital aí, o mundo digital? Eu me vinculei à empresa chamada Play 9, que pertence ao João Pedro Paes Leme, que foi nosso companheiro por muitos anos, repórter, e depois foi nosso diretor por bastante tempo. E é um cara muito à frente do tempo, ele é um visionário para mim, assim, porque ele abriu mão de ser diretor da TV Globo para montar uma empresa voltada para a internet e está muito bem sucedido. E aí, na Play 9, tem pessoas que me ajudam na condução assim, das redes sociais, assim, de dar orientações, assim, como você está falando, conselhos muito bons, como esse que você falou, são muito valiosos, assim, para gente que é mais cascudo, né? Vem de outras, é mais raiz, né? Vem de outras manifestações, assim, né? Quer dizer, a gente cresceu como profissional de outra forma, mas eu curto muito, assim, eu tô bem alegre, assim, com essa... E aí, o que fala, Maurão, por exemplo, porque, assim, que não sei se o Pedro tem outros termos, assim, eu já ouvi falar nas publicações Hub e Hero, né, que falam, né? A Hub seria essa assim, do cotidiano, que é muito importante, mesmo, pequenas coisinhas como isso. Vi as folhas, um monte de folha caindo na rua e tal, eu falei, pô, vou registrar isso aqui, é uma coisa que eu tô passando, tô vendo. Mas se eu quero lembrar de um dia importante da minha vida, ou de alguma coisa, uma homenagem ao meu pai, ou à minha mãe, ou qualquer coisa, eu vou botar no... E aí vou tratar aqui como hero, como uma postagem mais caprichada, assim, né? Sim. Então, mas eu acho que essa medida, né, Pedro, eu acho que é boa, assim, você ter essa frequência do Stories, né? Eu acho que isso Sim. é isso que dá algum resultado? O que você acha, Pedro? Pois é, a frequência ela deixa de ser tão importante, Gino, quando você faz conteúdo de qualidade. Então, para vocês dois, a pergunta que deve ser feita quando você produz conteúdo na rede social é assim: por que a pessoa segue o Tino Marcos? Por que ela segue o Mauro Naves?
Quando você responde essa pergunta e baseia o seu conteúdo a partir disso, você cria conteúdo de qualidade. Então é isso que vocês devem estar se perguntando. E quando a gente é repórter de televisão, a gente é uma peça na engrenagem, né? A gente está muito longe do que é todo o trabalho, de todo o negócio da televisão. Em rede social, você é tudo, você é a televisão. Então eu sempre digo que a gente tem que produzir conteúdo pensando em responder essa pergunta. Por que a pessoa me segue? Por que a pessoa está consumindo meu conteúdo? Quando eu coloco alguma coisa lá, ela vai encontrar... Ela tem que ter um porquê, tem que ter uma razão. E isso dá um trabalho que é bastante, que é muito grande, assim, dá muito trabalho. E muita gente não tem o tempo, não tem a dedicação necessária para manter isso. Então, por exemplo, lá na televisão a gente fica muito preocupado com o conteúdo. Eu tive uma experiência que ela foi muito privilegiada de ter sido passaporte Sport TV e ter começado como correspondente. E aí no Sport TV eu aproveitei um momento de que, poxa, eu conheci o Mauro Naves em Oruro, né? E a Globo estava lá com o Mauro. E o Sport TV mandou o Pedro Mota, que era um cara super inexperiente. Então eu tive essa chance de estar em lugares que normalmente numa carreira normal eu não estaria por conta desse projeto que era muito especial, que era o Passaporte Sport TV, e que eu sou muito grato, né? Mauro, esse aí foi um dos grandes perrengues da sua carreira? É que eu estava lá para fazer o jogo, aí teve um problema e eu fiquei lá. E depois voltei, né? Porque aquilo lá demorou, né? Teve o julgamento, eu tive que voltar, né? Tinha uma pizzaria lá que a gente ia comer toda noite, visitou cadeia, né? Oruro é uma grande história. Então, eu nunca tinha entrado no presídio, fui entrar lá no presídio boliviano, foi muito curioso, inclusive, depois os caras já estavam tão habituês lá, né? Porque eles ficaram bastante tempo, começaram a jogar o campeonato lá de dentro, todos corintianos, e o presidente deu uma camisa verde para eles disputarem o torneio, não tinha camisa preta e branca, eles tiveram que jogar com uma camisa verde. Imagina aqueles corintianos todos se sentindo palmeirenses. Mas enfim, foi experiências que acontecem na vida, são várias. E coisas diferentes também, né, Pedro? Às vezes você está num local, tive na Argentina, aí o avião saiu da pista, estava indo jantar com o Mário Jorge Guimarães, que na época que me acompanhava nessas paradas, não era o Ramalho ainda, aí você vai lá fazer o Jornal da Globo sobre uma tragédia de avião. Cheguei com o Galvão fazer o Corinthians no Paraguai e mataram o vice-presidente. Então nós ficamos uma semana lá, ninguém entra, ninguém sai, aí já... Galvão ficava assistindo na TV, eu ia para a rua, fazia um treino de manhã, de lá saía, ia lá para a prefeitura, porque estava tendo revolta, e tiro, e fogo, enfim. Ficamos uma semana lá cobrindo, e coisas que a gente não estava esperando. Fomos lá para fazer 2 jogos do Corinthians e acabamos fazendo outro tipo de cobertura também, né? Ainda aconteceram os jogos. E assim, pelo mundo afora, aí foram muitas experiências. O que eu sempre agradeço, porque quem não sabe, eu fui estatístico, né, no meu início de carreira, trabalhei 8 anos no mercado financeiro, eu não imaginava que depois, já quase com 30 anos, eu fosse entrar para a televisão, eu tinha feito comunicação, mas não ia trabalhar com isso, meu negócio era outro. E aí foi uma mudança super radical, mas eu acho que super vitoriosa, super gratificante, né, vários países que andei pelo mundo todo, enfim... Cada lugar que você vai diferenciado, culturas diferentes, por mais que você trabalhe, às vezes é hotel, treino, hotel. Para editar naquela época também a gente sofria com a internet, para mandar as matérias à noite. Já virei muitas noites lá, a internet caía e não chegava aqui a reportagem. Hoje em dia está tudo muito mais facilitado, né? Então, às vezes, não tinha tanto tempo de conhecer os lugares, mas sempre se traz alguma coisa diferente para você, em termos culturais, dos países que você conhece. E eu não teria, com certeza, essa experiência se eu tivesse permanecido como trabalhador lá do mercado financeiro. Tal. Minha vida seria completamente diferente. Não teria conhecido os vinhos que o Tino pagou para mim nas vezes que foi jantar, aquelas coisas diferenciadas. Por isso que eu comecei a beber vinho e tal. Foi uma carreira que eu diria assim, muito gostosa, né? Está sendo ainda, agora de uma forma diferenciada, né? Mudei.
Achei que ia me reinventar de outra forma, não imaginava voltar depois que saí da TV, do jeito que eu saí, acabou, eu já estava com uma idade, também estou, né? Eu falei, pô, quer saber? Eu acho que isso aconteceu para eu me aposentar. Ah, mas parar e tal, como é que paga os boletos ainda? Vamos fazer alguma coisa diferente aqui. E aí a primeira coisa que eu imaginei foi fazer... Pode falar. Você citou aí a sua saída da Globo, eu acho que muita gente tem curiosidade, porque acho que muita gente sai da Globo com um discurso de ingratidão, não digo só ingratidão, mas um discurso raivoso que vai contra ali a empresa, e que não é o meu caso, sinceramente. Eu fui mandado embora da Globo em 2017 e eu sempre digo que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. E eu sou grato pelas oportunidades que eu tive lá. Foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, e as pessoas não entendem isso, né? Porque foi uma demissão. Mas assim, com o dinheiro que eu ganhei da demissão, eu abri a minha empresa e eu abri o olhar para o mercado digital, fundei a Agência Sofia, e isso moldou minha vida para os próximos anos. Então, assim, sou muito grato pela experiência que eu tive lá, mas sair de lá foi muito bom para mim. E talvez, se eu não tivesse sido mandado embora, eu não teria saído de lá e não teria conhecido esse novo mundo que hoje me abre novas possibilidades de ganho muito maior e de, enfim, empreendedorismo. Mas para vocês, para você, Mauro, como foi? Eu sei que teve um momento ali conturbado na sua saída, mas qual que é o sentimento que ficou? Não, claro, nossa, tantos anos, tantas pessoas, tantas experiências que eu acabei de falar, nossa, uma vida totalmente diferente do que eu imaginava para mim e tudo. Ia ser muito diferente, repito, se eu ficasse lá no mercado financeiro e tal. E talvez tivesse ido para outra TV também, né? A Globo que me proporcionou todas essas experiências, esses eventos que eu fui e tal. Saí de uma maneira que eu não esperava, e aí pensei, pô, então agora vou me reinventar no quê? Ou vou parar mesmo, vou só pescar e tal. Aí surge, né? Depois passa aquele impacto e tal, você fala, bom, e agora? Eu vou fazer o quê? Aí tentei uma agência, abri um site, aí começa a aparecer coisa de tudo que é lado. E eu achava que eu ia fazer algo que eu penso que o Tino vai fazer ainda, assim, grandes reportagens para se vender para o streaming mesmo. Você montar, pegar uma produtora, fazer reportagens diferentes. No meu caso, muito sobre futebol mesmo, enfim, atletas e tal, e vender esse peixe para a internet, né? Não necessariamente para as TVs, pode ser também para uma TV, você pode fazer uma série aí de 10 capítulos e não sei o quê. Esse era o caminho que eu achava que a coisa ia se caminhar, e aí começaram a aparecer muitas ofertas e tal, fiz reunião com o Google, vamos abrir um YouTube, vamos fazer o canal próprio e tal. Você vai mandar aquela sua frase que eu acho sensacional? Do Google? Não, do YouTube é que eu acho que todo jornalista desempregado pensa que o YouTube é o Uber deles, né? Vamos pegar o Uberzinho aqui para pagar as contas com o YouTube, entendeu? Então, o cara até arrumar outra coisa, eu vou pegar o Uber aqui, vou pagando meus boletos e penso que o YouTube é isso. É complicado, porque você tem que entregar um material diferenciado também. Isso dá mão de obra, isso tem custo, não é assim. Porque não adianta eu abrir o YouTube aqui, eu, Mauro Naves, aí vai o professor Pedro já falou aí das redes digitais, Pedro. Não é eu chegar aqui, pois é, o time tal vai fazer, o time aí ficar falando, o cara não quer me ver, o cara não quer, o cara liga a TV lá e assiste os programas esportivos. Então, para eu conquistar um público no YouTube, óbvio que a primeira coisa, o cara iria me procurar no YouTube por notícias esportivas, mas eu tinha que trazer alguma coisa diferenciada, grandes entrevistas, etc. E isso dá uma mão de obra enorme, né? Além do que depois veio a pandemia, se bem que a decisão de não fazer foi antes da pandemia, que eu já aceitei o outro. Mas a última coisa entre as ofertas que eu esperava aceitar era exatamente voltar para uma TV. Mas aí veio esse convite para mudar de função, aí eu me atraí por isso e tal, de deixar de ser repórter, de tomar tanta chuva lá como eu e o Tino já tomamos, né, Tino? Nossa Senhora, tem uns jogos complicados, e ficar mais no estúdio e tal. Aí tinha o compromisso, que é muito diferenciado de ser comentarista, de se expor, como te disse, e também de ter outro tipo de informação. Tanto é que no início da pandemia eu comprei muitos livros sobre técnicos lá de fora, né? Você quer... Bom, tudo bem, todo mundo sabe que o Guardiola é um craque com o Barcelona, mas como é que é a história? Vamos ler
um livro aqui do Guardiola, o Klopp agora faz sucesso, tá? Mas quem é o Klopp? Como é que ele joga? Que esquema ele tem? E assim vai. Aí você começa, Mourinho, aí fui lendo livros de técnicos, de táticas, assim. Mas enfim, eu aceitei a TV porque foi um convite que no momento, eu estava tão indeciso e achando meio difícil esses caminhos do Uber aí, do Uber do YouTube. Não ia ser fácil, não. É difícil. Falei, então vou voltar para o tradicional aqui, e foi o que aconteceu. Eu acho assim que para brincar nesse Uber tem que ser todos os dias, não pode, ou assim, você não pode pegar para ficar um pouquinho e depois deixar. Eu entendi que canal de YouTube ele precisa ser alimentado de maneira muito mais regular do que as mídias sociais, assim, por exemplo, né? Assim, criar alguma coisa que na quinta-feira à tarde o Mauro vai estar não sei o quê, e aí o público vai ver aquilo e tal. E para isso tem que ter frequência, tem que ter continuidade, né? Eu por exemplo, eu gosto muito de xadrez. Então, os sites que eu acompanho são sites que estão sempre atualizando. Eu gosto de ver o cara trazer histórias novas, os torneios que estão acontecendo, me contar como é que estão, não sei o quê. Os que postam um pouco a gente vai nem ver, vai ficando. Então, eu acho que essa coisa é um compromisso muito grande. Assim. Eu tinha até antes de entrar para a Play 9 um projeto bacana assim, que tinha me apresentado e tal. Estava curtindo, estava achando legal. Mas eu falei, eu não quero esse compromisso. Eu quero, assim, para a minha vida, foi o que eu projetei, e a minha saída foi muito programada, assim, né? Eu me programei muito para sair, para ter mais tempo de fazer outras coisas, assim, de eu poder pegar minha mulher e ficar 2 meses viajando se eu quiser. Ou, enfim, visitar minha filha na Bahia, ou ir ver meus sogros no interior, e essa vida um pouco mais livre, que a pandemia impediu, mas... então, eu não queria esse compromisso assim, tão mais assim para minha vida, assim, pelo menos nesse momento, né? Pode ser que depois sim. Então, acho que esse Uber não foi ainda meu caminho, mas quem sabe. E a sua saída também, Tino. Pedro, eu não queria... Isso que o Tino falou foi exatamente o que eu pensei. Pô, compromisso semanal. Já que eu saí da TV, não tem mais o dia a dia, pô, eu vou arrumar sarna para me coçar toda semana, 2 vezes por semana, porque uma vez achavam que seria pouco. Para que eu vou arrumar tudo isso? E vou falar para vocês... acabei arrumando diário. Eu não quis o semanal, peguei o diário de novo. Mas aí é dentro daquele esquema que o Pedro estava falando. Quer dizer, você é parte de uma engrenagem, você não precisa gerar a sua engrenagem. Exatamente, era isso que eu estava falando, né? Você empreender é muito mais complicado, muito mais trabalhoso do que ser parte de uma engrenagem. Mas, Tino, a sua saída da Globo, ela foi estruturada, planejada, aconteceu da forma que você queria? Foi ao longo de alguns anos, Pedro, porque foi assim, eu tinha manifestado já para a direção que eu queria desacelerar um pouco. E havia também uma transição, nós éramos pessoas jurídicas, né? Eu, Mauro e vários outros repórteres éramos pessoas jurídicas, e aí houve um desembarque novamente para a pessoa física. Nisso as pessoas passavam a ganhar um pouco menos, assim, porque na carteira, E aí nessa transição eu propus à Globo, isso foi depois da Copa América de 19, que o Brasil ganhou, e eu estava lá cobrindo a mesma competição que eu cobri pela primeira vez em 89, ou seja, exatos 30 anos antes, né? No mesmo Maracanã. Então, achei aquilo muito simbólico como cobertura da seleção. Acho que a minha passagem dessas décadas todas pela seleção foi maravilhosa, mas eu não queria ser aquele repórter ranzinza chato que falava assim, porra, na minha época eu ficava na beira do campo, eu chamava o cara, hoje ficar 15 minutos eu não consigo ver, o treino é fechado. Eu não queria entrar nesse sentimento, né, de ranzinza, assim, né, meio tipo de uma... Vamos comer o que está na mesa. Eu sempre me pautei por isso, assim, é o que tem, é assim que vamos, e vamos lá. Mas assim, se eu posso abrir mão disso? Pode. Então, beleza. Então, eu vou abrir mão. Então, depois da Copa América, eu combinei com eles que eu ficaria fora da cobertura da seleção, como de fato ocorreu, já no segundo semestre já não cobri, e passei a focar unicamente em projetos especiais, assim, em matérias de mais fôlego. Comecei a produzir uma série para a Olimpíada, e estava muito feliz fazendo aquilo, muito contente, ganhando bem menos, mas conscientemente, trabalhando menos. Então, tinha menos dias ano
de trabalho, mas fazendo aquilo que eu amava. Aí veio a pandemia e aí ceifou completamente essa produção que já estava em andamento, assim, já tinha feito vários VTs, produzido vários VTs, e não deu para continuar. E aí eu entendi que, assim, poxa, aí comecei, inclusive, alguns meses trabalhando de casa, fazendo coisas pela internet, um programa com show no ge.com, muito legal, mas assim, não é o que me realizava. E aí eu falei, bom, eu acho que agora é a hora mesmo de bater outras asas, ter outras experiências e tal, porque eu não queria que esse casamento sofresse desgastes. Assim, a minha relação com a Globo foi de muito amor, de muita gratidão, e eu queria que aquilo se mantivesse. Eu não queria viver uma fase assim de não sei o que, como a gente fala no futebol, de estar roubando o clube, né? Aquela coisa do jogador que já está ali vivendo do nome, né? Sim. Não queria dar mais isso para mim. Eu sempre trabalhei 100% de motivação, envolvidão e tal. Eu queria que fosse assim. E assim foi. Então, eles entenderam também. Muita gente não entendeu. Falou, pô, mas você é novo, você não sei o que, ainda tem tanta coisa. Estava bem lá. Mas eu preferia assim, sabe? Eu preferi que fosse dessa forma. Não me arrependo até agora, de maneira nenhuma. Não sou um cara apegado a fama, assim, sabe? Mas a Globo, ela te projeta muito mais, ela te coloca para milhões de pessoas todos os dias e tal. É ótimo. Sou super grato a isso. As portas sempre se abriram para mim, para o Mauro, por causa da Globo. Mas teve uma relação direta com a pandemia, então, né, Tino? Senão você poderia ficar mais alguns anos dentro desse esquema de projetos especiais, né? A pandemia é que foi a responsável por você dar o stop aí. E a gente, né, Mauro? Pô, a gente, Pedro, a gente não é que tem uma dívida, mas eu me sinto muito em débito, assim, com a família, assim, sabe? Minha mulher, pô, ela segurou muita barra, muita onda, igual a Patrícia, com o Mauro e tal, a Virgínia aqui em casa, ela... datas alegres, datas difíceis, problemas, alegria, enfim, sempre segurando. E agora é hora de eu estar mais presente, de estar mais atento as coisas de casa, e ela sempre me poupou muito das coisas, entendeu? Me economizava. Eu chegava numa viagem, ia para outra, às vezes nem me contava tudo, nem falava tudo para não me envolver no trabalho, não ficavam me ligando para... Então, assim, é a hora também de eu, podendo, né, tendo essa condição... Lavar um pouco de louça, né, Tino? Agora, um pouco de louça, varrer um chão... Nossa, agora você me deu um gancho especial, que muita gente pode estar ouvindo a gente que tem vontade de ser jornalista, trabalhar com esportes, e não sabe que o tanto que você tem que abrir mão da sua vida pessoal, de aniversários, de casamento, de datas comemorativas, datas pessoais, essa proximidade com a família. Ô Mauro, como que ficou a sua rotina na pandemia, esse tempo que você teve com a sua neta, com a sua família? Eu vou te contar, eu tenho um filho de 21 anos, ele nasceu em junho, como eu nasci em junho. Você já viu Copa do Mundo? A gente vai ver a próxima, mas todas são em junho. Sim. Copa América é junho. Olimpíada, começa a preparação antes você viaja em junho. Confederações, junho. Copa das Confederações. Ou seja, eu tive aqui, eu acho que 2 ou 3 dos 21 anos dele, 2 ou 3. Todos eles, eu começo lá atrás, ele nasceu em 2000, eu olhava, filho, eu tô aqui no país tal, ó, parabéns. Papai tá aqui para pagar essa festinha aí e tal. Não, eu entendo, pai e tal. Só que você não tava na festinha, você não tá na foto, sabe? Do menino fazendo 3 anos, menino fazendo 4, menino, né? Então, assim, o cara que quer seguir... é glamuroso, você tá lá no Japão, ok, 2002, Brasil, tarará, mas o aniversário de 2 anos do seu filho, você perdeu, você tá lá, é tudo lindo, evento maravilhoso e tal. Profissionalmente maravilhoso, mas pessoalmente tem isso que o Tino falou, que agora precisa lavar um pouco de louça e lavar o chão. Então, a pandemia... Sempre foi um grande evento, sabe, Pedro? Sempre foi um grande evento o aniversário do Mauro. Sim, os meus... E tal. Todo mundo sempre programava os aniversários do Mauro, é sempre uma diversão. Os meus aconteciam com a turma. Os eventos, que eu tenho, né? Dos meus, não é com a minha família, é com a turma da TV que estávamos pelo mundo afora. E sempre, carinhosamente, fizemos uma boa festa. Bom, pandemia, o que aconteceu? Eu aceitei meu convite para começar na Fox, deveria ser 1º de abril. Quando me pegaram ali, meio de surpresa, era final de janeiro, veio o convite do Edu Zebini, puxa, não sei se eu vou, tinha todos aqueles outros projetos para analisar e tal, ainda havia um projeto, inclusive, de Olimpíada e tal, para vender para uma TV.
Ah, vou, não vou. Não. Primeiro de março. Falei, não, deixa eu começar. Tá em abril, tem um pouco mais de férias e tal. Não, vamos começar em março, que começa a Libertadores. Ainda bem que foi 1º de março, porque do dia 15 veio a pandemia, parou, fechou, não teve mais estúdio. Se eu deixo para ser contratado 1º de abril, talvez eu nem fosse. Né? Então, assim, aí comecei, mas com 15 dias, aí tive que mudar para o Rio, porque a Fox era no Rio, etc. Aluguei apartamento na Barra e tal, e frequentei 15 dias. Quando eu vim para São Paulo para arrumar mais as malas e levar, já me disseram, ó, vamos começar a fazer de casa. Eu fiquei 1 ano com o apartamento lá, fui 2, 3 vezes passear e fazia da internet de lá, porque no estúdio não teve mais. E aí eu me acostumei um pouco com essa história de achar bom a internet para fazer de casa. Primeiro por estar em casa. E no primeiro ano, a minha filha veio morar comigo e trouxe minha neta. Veio o genro e tal, minha filha e uma netinha. Então, aquele acompanhamento que eu não tive com meus filhos, eu tive com a neta. Tá? Que chegou aqui com 6 meses, tarará, ficou um ano e tanto comigo. Evidentemente, é a maior paixão da minha vida hoje, porque foi sensacional. E foi um acompanhamento que eu não tive nem com a filha e nem com o filho por conta das viagens, daquele dia a dia com eles. E também me permitiu, e me permite até hoje, eu acho que a gente está para voltar lá na ESPN agora, talvez no final de setembro, está marcado, inclusive dia 27, pode ser que a gente volte para o estúdio, se a coisa melhorar. Me permitia assim, minha filha foi morar em Maresias, agora nesse ano. Eu quase a matei porque levou embora minha neta. Não, ela podia ir embora com o genro. O problema foi levar a Luísa embora. Mas eu posso ir lá, eu pego o carro, em 3 horas eu estou lá, entro na garagem, estou de máscara, etc., problema nenhum, não preciso nem abastecer no caminho, tanque cheio, chega lá, entro na casa dela, curto o meu genro, minha filha, minha neta, e subo para o quarto e faço o meu programa pela internet. A minha mãe tem 94 anos. Pô, vou em Brasília. Já entrei aqui, eu e Patrícia, no carro, na garagem. Lógico que esse precisou abastecer no caminho, é só abastecer, levar uma comidinha. Fizemos 1.000 quilômetros numa tirada só. Chego na casa da minha irmã, entro, só está minha irmã, uma sobrinha. Vejo a minha mãe, faço 3, 4 dias o programa de lá. Então, eu até usufruí um pouco disso. Até na fazenda em Minas, que a Patrícia tem, e aí é totalmente isolado lá, só fico eu e a Patrícia na casa, um lago para eu pescar, e meu cunhado conseguiu colocar a internet. Eu faço de lá, cara. Acordo com os passarinhos, que nem o Tino, porque normalmente eu não acordava cedo, e consigo acordar cedo lá e tal, pescar, voltar e fazer da própria fazenda. Então, para mim, teve um lado benéfico nisso. Evidentemente, torcendo para acabar o mais rapidamente possível. A Disney fez estudos maravilhosos, tá doido para estrear aqui a ESPN. É no Rio ou em São Paulo? Não, agora é em São Paulo, que é onde eu já morava e continuei. Então, não, entreguei o apartamento, agora eu vou ficar e daqui vou para a ESPN aqui em São Paulo mesmo. E estamos doidos, assim, ansiosos, porque os estúdios ficaram muito bonitos, mas está sendo adiado. Agora começou a apresentar parcialmente o Sport Center de lá e tal, mas eu vou ter um programa com o Oswaldo Pascoal, o João Guilherme, o programa que eu devo participar mais, né, o programa apresentado pelo João Guilherme, deve ser no final de setembro. Mas eu tive, para te dizer, nesse período, primeiro, aprender aqui a ser meio cinegrafista, ligar a internet, ligar computador, entrar no Skype. Não, agora não é no Skype, é no Discord, agora não é no Discord, é nisso, naquilo, cast isso, cast aquilo. Fui aprendendo um pouco, gritava para o meu filho aqui, para minha filha, me ajuda, o microfone, está pegando, né? Mas eu até usufruí um pouco, entendeu? Me vacinei muito cedo e tal, pela idade, e pude fazer algumas coisas. Agora, se você entrevistar a Patrícia, minha mulher, ela deve estar doida para eu voltar para o estúdio, porque ela não deve estar aguentando todo esse tempo comigo em casa. Aí é outro problema, mas eu adorei. Tino, eu sei que você já estava num ritmo mais lento antes da pandemia, mas agora com esses novos projetos, com a retomada, esse seu acordo com a Play 9, eu sei que as coisas estão menos concentradas e, por exemplo, Libertadores já está no SBT, os direitos foram espalhados, né? Temos plataformas de streaming, as coisas não estão da mesma forma que estavam quando vocês trabalhavam juntos. Tino, se vier uma... Qual que é o futuro, né? Se vier uma proposta, você volta para o campo ou o caminho é você abrir um canal de xadrez no YouTube?
Eu não me vejo hoje voltando para o campo, voltando para a cobertura mais tradicional. Mas não vou dizer dessa água eu não beberei, né? Sim. Mas realmente não faz parte dos meus sonhos, assim, dos meus projetos. Eu adoro contar história, eu adoro ter imagens para juntar, para botar palavra, para botar música, para não botar nada e fazer só. Assim, eu tenho um fascínio por isso. E sou muito grato à vida de ter permitido fazer isso. Então, de uma forma ou de outra, seja em que plataforma for, de que maneira for, seja no celular ou com uma câmera broadcast, seja o cinema, qualquer coisa que eu puder, eu vou querer. Mas, assim, eu gostaria muito de realmente fazer um projeto. Estou assim, caminhando para terminar essa fase agora, da gente poder voltar a entrevistar pessoas sem máscara e tal, para coisas que fiquem para frente, assim, que não... muito feliz assim com o momento e pronto para ouvir sim outras propostas, ouvir novas possibilidades assim, e é muito gratificante assim receber o carinho nas redes sociais. Também é uma coisa muito legal, assim, diferente, de uma troca diferente, um engajamento que eu não tinha com as pessoas que eu estou descobrindo. Então são novos passos muito legais. Olha, eu estou muito feliz e eu não canso de dizer que eu estou muito honrado com a presença de vocês dois, de promover esse reencontro. Que papo incrível a gente teve aqui. Espero que todo mundo tenha gostado e aproveitado um pouquinho desses dois aqui, que são gênios da profissão, são grandes referências para mim no mundo do jornalismo, da comunicação. E olha, eu estou muito feliz, eu só tenho isso para dizer aqui para vocês. E sobre as redes sociais, por exemplo, quando eu me formei, eu queria muito ser repórter, né? E chegar para milhares e milhares de pessoas. Hoje em dia, dentro do mundo das redes sociais, isso vale para vocês que estão mexendo com isso agora, é mais legal a gente ter 1.000 seguidores realmente engajados, que estão a fim de ouvir o que a gente quer dizer, ou seja, algo que é nosso, algo que a gente criou por conta própria, do que ter milhares e milhares de pessoas assistindo o que elas assistem por hábito. Ou seja, você passar ali ou o outro passar ali não faz diferença. Quando a pessoa gosta de você nas redes sociais, ela gosta de você e do seu conteúdo. E isso não tem preço. Então, cara, eu estou muito feliz. Eu quero te parabenizar, Pedro, assim, porque você se reinventou bem. Você já gostava disso e tal, mas você saiu da TV sem nenhum problema para se reinventar, porque você já estava indo nesse caminho, muito legal. Eu sou raiz, cara. Eu já tive e-mail do Mandic, que eu não sei nem se você sabe que já teve Mandic, lá no início da internet, final dos anos 90. Tinha o Miguel, que era muito ligado em tecnologia, a gente, os primeiros e-mails, quando conseguia abaixar uma imagem e tal, eu falei, vou ter um e-mail. Enfim, eu comecei junto com a internet lá atrás, contei a história do Edilson, o que eu queria fazer e tal. Mas aí depois você vai usando muito de forma automática na TV, aí tem quem edite, tem quem faça, você bate o texto ali, entrega, grava, e agora não, agora tem que, sozinho a gente tem que se reinventar, mas parabéns para você também, tá? Eu te acompanho, sigo, vejo as suas dicas, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, eu só preciso perder um pouco essa vergonha, e eu não sou um cara envergonhado, o Tino sabe disso, sou até bem desinibido, mas para isso, para expor ali agora dessa forma, eu ainda estou meio travado, Pedro, vou continuar vendo seus conselhos, foi um prazer estar com você aqui, e claro, com o Tino. Pois é, Mauro, eu quero ver você postando pescaria, churrasco, vinho, essas coisas que fazem parte aí do seu dia a dia, sua neta, o setup das ring lights, e sem pressão, né? Tem que ser uma coisa good vibes, assim, tipo o Tino. Ô, Tino, você é um cara mais zen, né? Um cara mais tranquilo. Você gosta de budismo, dessas coisas? Sim, já tem uns anos que a minha mulher, a Regina, ela é uma aluna mais dedicada, mas eu também tô sempre junto. Que bacana, gente. Olha, Tino, eu espero ver muito mais coisas de budismo, de xadrez, vídeos editados por você, das folhas aí no seu caminho. Que coisa bacana. E você que está ouvindo o Tripé Podcast, se você está ouvindo em alguma plataforma de áudio, você, por favor, siga o Tripé Podcast para acompanhar os próximos episódios. Se você está vendo a gente no YouTube,
inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp esse bate-papo com Tino Marcos e Mauro Naves. Olha, que programa legal. Semana que vem tem mais. Um grande abraço.